Olá, minha gente querida, graça e paz a todos. Que Deus assim abençoe cada um de vocês. Como é que vocês estão? Eu desejo que todos estejam muito bem por aí. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã no dia de hoje. Lembrando que nós estamos numa série devocional intitulada Nos Caminhos de Tiago. E o tema da oração da manhã de hoje é a fé salvífica. O nosso texto é Tiago capítulo 2, do verso 20 ao 26, que diz: Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Palavras de Tiago. Muito bem, meus queridos. No meio cristão chamamos a fé que salva de a fé salvífica. E a fé salvífica não exclui as obras. Tiago, nesse momento, vai nos apresentar a importância da prática de ações que produzem a nossa salvação a partir da fé. Precisamos entender que a fé é o elemento chave e que ela compreende três outros elementos centrais. Primeiro, compreensão no que diz respeito à mente. Segundo, coração. E terceiro, prática. E nesse momento, Tiago vai citar para nós, para abrir o nosso entendimento sobre essa questão prática, dois personagens bíblicos que vão nos ajudar a entender a importância da fé que salva. Ele cita então Abraão, no capítulo 2, versículo de 21 a 24. Ele provou sua fé através da disposição de sacrificar o seu filho, segundo o pedido de Deus. Ele também vai citar para nós Raabe, capítulo 2, versículo 25 e 26. E ela provou sua fé, protegendo os dois espias israelitas. A fé verdadeira, que tem poder para salvar, primeiro, tem como base a palavra de Deus. Nós compreendemos a partir do texto que tanto Abraão como Raabe receberam a palavra de Deus e aceitaram no íntimo, colocando em prática, ou seja, em ação, o que eles haviam recebido de Deus. Uma nota importante aqui é o crer. Observe, nós estamos falando de duas pessoas distintas. Abraão, um judeu chamado por Deus para ser o pai da nação, e nós estamos falando de Raabe, uma prostituta que acolhe os espias em sua própria casa. Olha o contraste. Um judeu e uma prostituta, um amigo de Deus e uma inimiga do povo de Deus. Um judeu e uma gentia. Mas aí vem a pergunta: o que isso tem a ver com fé? Tem muito a ver. Observe, ambos tinham algo em comum. Era a fé. A fé de que o que eles estavam ouvindo era a vontade de Deus, era o desígnio de Deus sobre as suas vidas. E se tratando de fé, o que nós precisamos entender é que não estamos tratando de uma fé qualquer.
Tanto a fé de Abraão como a fé de Raabe foi uma fé vívida, uma fé não fingida, uma fé não articulada, não ardilosa. Foi uma fé cheia de alegrias e de contentamento diante do resultado final que Deus lhes proporcionou. Não é fé em Deus e fé nos ídolos, meu querido e minha querida. Não é fé em Deus e fé na força do braço. Tem muita gente que vive a vida desse jeito. Não é fé em Deus e fé na opinião. A sua opinião, a propósito, para Deus pouco importa. Se a sua vida tem sido regrada à luz da palavra de Deus, quem ganha é você mesmo. Não é fé em Deus e fé na força política que você possa exercer. E eu observe, não estou nem falando do meio político, eu estou falando de fazer politicagem quando se quer chegar em algum lugar. Não é fé em Deus e fé na religião. A propósito, religião por religião não pode nos proporcionar salvação. O que nos salva é Jesus Cristo. Não é fé em Deus e fé em práticas ocultas que contrariam as Sagradas Escrituras, como consulta aos mortos, consulta aos antepassados e por aí vai. A propósito, esse é um tremendo engodo de Satanás para enganar as pessoas, até porque a Bíblia nos diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quem morreu não volta, quem morreu não conversa. Mas aí você, quem sabe, está se perguntando nesse momento: como é que eu, em determinado momento da minha vida, se você já procurou algum invocador de espíritos, se pergunta, quem sabe, nesse momento, como é que aquela pessoa disse exatamente tudo o que compunha os anseios e os desejos daquela pessoa que morreu? Pois é, Satanás, ele está aqui na face dessa terra há muitos e muitos e muitos e muitos anos, há milhares de anos. Ele conhece a história das pessoas e no mundo espiritual, os demônios, eles são organizados, eles passam informações uns para os outros. E nós não podemos nos esquecer também que existem demônios que acompanham, às vezes, famílias. Por isso nós precisamos quebrar laços e maldições lançadas contra famílias. A fé em Deus não é uma fé em Deus e fé no intelecto. Não é uma fé em Deus e uma fé no argumento. Nós estamos tratando de uma fé límpida, uma fé pura, uma fé imaculada. Segundo, é uma fé que envolve o ser humano por completo. A fé morta toca apenas o intelecto. A fé dos demônios toca o intelecto e também as emoções. Mas a fé salvadora, a fé salvífica, atinge o intelecto, as emoções e também a vontade. Terceiro, meus queridos, a fé salvífica conduz à ação. Nós vemos a ação na vida dos dois personagens citados aqui. Abraão ao obedecer a Deus e Raabe ao acolher os espias e assim obedecer também a Deus. Vamos então às aplicações do nosso texto de hoje. Primeiro, a fé em Cristo é o que pode te salvar. Um conselho: receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje, se você ainda não o fez. Segundo, a salvação não é baseada em obras, mas não deixe de dar passos na direção de Deus hoje, realizando obras. Nós precisamos atrelar a nossa fé às nossas obras. Terceiro, a fé em ação me diz que um dia eu receberei o céu por herança. E isso é uma grande alegria que eu tenho, que você tem. E por último, a fé pede perseverança nos caminhos de Deus até o final da jornada dessa vida. Um conselho muito especial para você no dia de hoje: não desista. Se você está pensando em desistir, se você está pensando em jogar tudo para o alto, se você está pensando em desanimar, eu quero te dizer, seja forte e corajoso,
É hora de perseverar pela fé, em nome de Jesus. Amém? Nossa oração no dia de hoje, Pai, obrigado porque o Senhor nos agraciou com uma fé que nos salva em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor mesmo tocou o nosso coração e nós nos movemos na Tua presença. Amém, meu querido? Que Deus seja louvado porque um dia você abriu o seu coração, movendo assim o seu coração na direção do Senhor, o nosso Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus pela nossa salvação. Querido Deus e Pai Celestial, nesse momento, em primeiro lugar, eu oro por aqueles que estão aqui e que ainda não são salvos, não receberam Jesus como seu Salvador. Eu te peço que esse seja o tempo aceitável, que esta seja a hora da rendição, para que, ó Deus, este meu querido, esta minha querida, seja um filho do Senhor. Por favor, Senhor, estende a tua mão de poder agora e recebe-o nos teus braços como filho do Senhor. Perdoa-lhe os pecados e sara a sua terra, sara a sua família, sara a sua casa, a sua causa. Entra com a providência, por favor, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer pela nossa salvação em Cristo Jesus. Todos que estão aqui, que já tiveram um encontro verdadeiro, real e vivo com o Senhor Jesus. Minha gratidão, Senhor. Minha oração é de bênção. O meu clamor é que o Senhor assim os fortaleça, os ajude, os guarde, nos guarde e nos dê forças para seguirmos firmes até o final da jornada desta vida nessa terra. Obrigado pelo teu amor por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, minha gente querida. Que Deus abençoe a todos. Aquele pedido especial. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Você conhece alguém que precisa ouvir mais sobre a fé verdadeira e a fé salvífica? Então, encaminhe esta oração da manhã. Um abração a todos e fiquem com Deus. Até a próxima oração da manhã.